Depois da Simone tem mais um gravado? Não, aí depois dela eu ouvi. Tá certo isso aqui? É só falar? Porque eu não sei. Tá perfeito. Isso mesmo. Tá em ordem? Como eu falei, depois eu mando uns cortes pra doutora. Ai, tá, mas me manda pelo Instagram e me ajuda, porque você sabe que eu sou ruim nisso. Claro. Saúde de verdade, tranquilidade. KR Está começando o programa Kleber Rodrigo, Saúde e Entretenimento na Gospel FM. Olá pessoal, uma boa tarde, sexta-feira, mais um programa aqui começando na Rádio Gospel FM. Mais uma vez quero falar boa tarde a todos, estamos começando um programa do Kleber Rodrigo. Gostaria de agradecer toda a equipe da rádio pelo apoio recebido, aos ouvintes que cada dia mais participam, mandando suas perguntas, suas mensagens, interagindo aqui com a gente. Nosso encontro acontece de segunda a sexta-feira, da meio-dia a meio-dia e meio, trazendo conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, muitas novidades da KR Saúdes e grandes entrevistados aqui da cidade de Araras e toda a região. Agradecer também aos patrocinadores desse programa, o pessoal da Ótica Diniz, da JR Comunicação, Descontão Farma, Café Júnior, Will Informática, o pessoal lá do Laboratório Medicine também Graziol Engenharia, pessoal da Oxigenar, da Clínica Hiperbaric e também o pessoal da Padaria Mercati. Você também pode participar do nosso programa enviando perguntas e comentários pelo WhatsApp 99655-9070. Esse é o WhatsApp da rádio, vou passar para vocês o WhatsApp da KR Saúde. Você que quer falar com a nossa equipe lá é o 19, 4 vezes o número 9, tá pessoal? 9999 81359. Então, bem facinho de decorar aí. 4 vezes o número 9, 81359. Pessoal, vamos apresentar para vocês o convidado do dia. Convidado do dia é a doutora Simone, nutricionista formada pela Unip de Limeira em 2022, atua há 4 anos como nutricionista da Alara também, desenvolvendo um trabalho voltado à promoção de saúde, alimentação equilibrada e qualidade de vida. Além de formação em nutrição, Simone também possui pós-graduação em marketing pela faculdade em São Paulo, o que amplia sua visão estratégica na comunicação e orientação à saúde. Hoje ela vai falar um pouco sobre os temas mais atuais da área da saúde, o emagrecimento, na área das canetas emagrecedoras, esclarecendo dúvidas sobre benefícios, riscos, acompanhamento nutricional e outros cuidados necessários durante o tratamento. Doutora, a gente vai fazer a primeira pergunta e você já dá uma boa tarde também. O que são as canetas emagrecedoras? Boa tarde, ouvintes da Gospel FM. Eu sou a doutora Simone Lefossi, nutricionista, e gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o emagrecimento na era das canetas emagrecedoras. Bom, primeiro, gente, eu vou comentar com vocês o que são essas canetas. As canetas emagrecedoras são medicamentos análogos do GLP-1 e do GIP. Num primeiro momento, elas foram desenvolvidas para o controle da glicemia em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Mas percebeu-se também que esses pacientes tinham uma significativa perda de peso. Então, hoje, elas também são utilizadas no tratamento da obesidade. Muito bom. Doutora, quais são os disponíveis no mercado hoje, as canetas disponíveis no mercado hoje? Olha, a gente tem a semaglutida, que o nome comercial é o Wegovy e o Ozempic, né, que é análogo do GLP-1, que é um hormônio produzido no nosso intestino e que ele vai controlar, ele faz com que o nosso pâncreas produza mais insulina. E também a gente tem o mais famoso, que é a tirzepatida, né, que é o Mounjaro. Por que o Mounjaro ele é melhor que o Ozempic e o Wegovy? Porque ele vai atuar em 2 hormônios, tá? Ele vai atuar no GLP-1 e no GIP. Os 2 são produzidos no nosso intestino e eles vão atuar em regiões do nosso cérebro que controlam a nossa saciedade, como o hipotálamo. Muito bom. Doutor, e quais são os benefícios que essas canetas trazem para
para nós hoje? Olha, além da significativa perda de peso, elas melhoram o metabolismo das gorduras, tá? Então, isso faz com que o teu perfil lipídico melhore, ou seja, vai diminuir colesterol, vai diminuir triglicérides. Além disso, ela diminui os níveis de esteatose hepática, né? Hoje, grande parte da população tem esteatose hepática. O principal, né, a perda de peso, porque ela vai controlar a saciedade. Esse paciente vai ter menos fome e, consequentemente, ele vai comer menos. Muito bom. Doutor, e quais são os possíveis efeitos colaterais que essas canetas podem trazer? Olha, o mais importante é a perda de massa muscular, tá? Esse é o mais importante. Além disso, pode ter constipação, náuseas, enfraquecimento das unhas, diminuição do volume de cabelo, tá? Então, tem pacientes que relatam que eles começam a perder cabelo. Por isso, o acompanhamento médico e do nutricionista é fundamental. Muito bom. Doutora, na sua opinião, qual a relação as que são trazidas do Paraguai? Eu não indico, tá? Porque elas não têm registro na Anvisa, elas não são aprovadas pelo nosso órgão regulador, que é a Anvisa. E assim, você nunca sabe como que essas canetas foram trazidas do Paraguai, né? Conservação, manutenção, se está na temperatura adequada. Então, é um risco que você está correndo utilizando essas medicações de outros países, né? E principalmente do Paraguai. Muito Eu bom. não indico, não. Doutora, hoje a gente percebe também que, por exemplo, uma pessoa comprou a caneta por uma prescrição médica, com dose certa para aquela pessoa. Eu já ouvi falar que aquela pessoa passou para outra pessoa. Nossa. Aquela caneta ali acabou usando também, vai usando. Então, um compartilha com o outro. Assim, pode ter contaminação. E outra coisa, a gente sabe assim, ó, a dose de entrada é 2,5 miligramas, tá? Durante 4 semanas. Então, aí tem que voltar no médico, nutricionista, e no nutricionista também, para daí poder aumentar para 5, 7, mas isso é um tratamento longo. Então, assim, eu acho muito perigoso. Eu também já ouvi relatos de pessoas que falam assim, e tem uma enfermeira, tal, tem um determinado profissional, ele trouxe lá do Paraguai e eu estou usando. Aí eu sempre falo, tudo bem, mas você passou pelo médico? Né? Porque ele que vai te prescrever, ele vai pedir, ele vai solicitar exames laboratoriais antes para ver como é que tá teu nível de B12, teu nível de vitamina D3, teu nível de ferro, cálcio, magnésio, porque uma vez que você está ingerindo uma menor quantidade de alimentos, vai diminuir a absorção desses nutrientes. Então você tem que estar acompanhando, senão você pode ter anemia. É um dos efeitos colaterais. Doutora, e qual profissional, a senhora já falou do médico, mas tem algum outro profissional que pode prescrever a caneta? Ou Não, só o médico? Só o médico pode prescrever. Sim. E é importante que a nutricionista acompanhe, né, doutora? É muito importante mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que como o efeito colateral mais importante é a perda de massa muscular, cabe ao nutricionista calcular a ingestão de proteína diária dessa pessoa, né? A ingestão hídrica diária dessa pessoa. Isso é o nutricionista que calcula, não é o endocrinologista ou o médico que está prescrevendo. O médico vai prescrever, mas quem vai montar o plano alimentar desse paciente, de acordo com as necessidades nutricionais dele, é o nutricionista. Doutora, acho que a senhora já acabou... Eu entendo que a senhora acabou respondendo essa pergunta, mas vamos deixar ela mais completa. Como a nutricionista participa deste novo processo de emagrecimento? É exatamente como eu falei, né? A gente também pode pedir exames laboratoriais para ver como é que está o nível de vitaminas dessa pessoa, o nível de minerais dessa pessoa, porque uma vez que ela está ingerindo menos comida, isso tende a ser menos absorvido. Cabe a nós calcular a ingestão de proteína, a ingestão de vitaminas e minerais desse paciente, se ele vai precisar de suplementação, por exemplo, um whey protein específico, porque tem 3 tipos de whey protein, né? O isolado, o concentrado e o hidrolisado. Então, por exemplo, qual é o mais indicado para o paciente que está fazendo uso das canetinhas? É o isolado.
Por quê? Porque ele vai te fornecer 98 a 99% só de proteína. O concentrado, ele tem, na formulação dele, lipídios e carboidratos. Então, o melhor é o isolado. E tem marcas que são confiáveis. Então, isso o nutricionista que sabe. Não é sair por aí comprando. Tem a dose certa que a gente tem que calcular, né? Por exemplo, ingestão de proteína é em torno de 1,6 a 1,8 gramas por quilo de peso. Então, a gente tem que calcular isso. Muito bom. Doutor, tem alguma contraindicação para algum tipo de paciente essa caneta? Não, não tem. Sim. Todo mundo pode tomar? Não é que todo mundo pode tomar. Antes você tem que passar no endocrinologista, ele vai solicitar os teus exames e aí ele vai ver se você está apto a usar ou não. Entendi. Mas assim, a princípio não tem nenhuma contraindicação. A princípio não tem. Certo. Pessoal, antes da gente ir para o intervalo, queria falar aqui para vocês do KR Alerta, que quem protege sua família quando surge uma emergência. Esse programa do KR Alerta é o que protege sua família quando acontece alguma emergência. É um simples acionamento, coloca você em contato com uma equipe preparada para atender situações de emergências. Então, de baixa e média complexidade, diretamente onde você estiver. Hoje a gente está com esse serviço disponível em Araras, Conchal, Mogi Guaçu e Mojimirim. E além de você adquirindo o KR Alerta, você vai conseguir todos os benefícios do plano da KR Saúde, que tem consulta com o clínico a partir de R$ 39,99, consulta com especialista a 65, raio-x a partir de 30, exames de ultrassom a partir de 65, odontologia completa, parceria com os hospitais referências da região e muitos outros benefícios. Então, ó, você quer saber mais sobre o KR Alerta para você e sua família? Clique aí e venha falar com a nossa equipe. Pessoal, vamos aí para um breve intervalo e logo estaremos de volta aqui com a doutora Simone, trazendo mais informações sobre essa sensação hoje que é as canetas emagrecedoras. Sabe, o paciente Olá, fica... pessoal, boa tarde, mais uma vez, estamos de volta aqui no segundo bloco aqui com vocês. Queria mais uma vez deixar o WhatsApp da KR Saúde, vocês querem tirar alguma dúvida, falar com o nosso time lá, que é o 19, 4 vezes o número 9, tá? Então é 99998 1359, e você vai falar direto com o nosso time lá da KR Saúde. Estamos aqui agora falando com a doutora Simone sobre as canetas emagrecedoras. Doutora, quem calcula e como calcula a ingestão de proteínas para esses pacientes? Quem calcula a ingestão de proteína é o nutricionista, tá? Então, a gente vai calcular em torno de 1,6 a 1,8 gramas por quilo de peso desse paciente, tá? E algo que é muito importante também, quando a gente faz esse cálculo, é distribuir essa proteína nas 3 principais refeições. Então, café da manhã, almoço e jantar. Então, a gente calcula em termos de 20 a 40 gramas de proteína nas 3 principais refeições. Certo. Quais são as principais vitaminas a serem suplementadas pelo nutricionista? Geralmente, vitamina D, todas as vitaminas do complexo B, vitamina C, e aí depois já entram os minerais, que não são as vitaminas. Muito bom. Doutora, e quais são os principais minerais a serem suplementados pelo nutricionista? A gente vai ter que suplementar cálcio, ferro, cobre, zinco e magnésio. Lembrando que isso, gente, a gente pede exame laboratorial, tá? Para ver se está baixando o nível adequado. Então, se estiver baixando o nível adequado, a gente entra com a suplementação, tanto das vitaminas como dos minerais, tá? Porque as vitaminas e os minerais é o que a gente chama de coenzimas. Eles têm que estar num nível legal para as reações bioquímicas do nosso organismo ocorrerem de maneira correta. Se a gente pensasse numa casa, é como se as vitaminas e os minerais fossem o tijolinho da casa. Então, para a casa funcionar direito, para a casa subir estruturada, ela precisa ter vitaminas e minerais nas quantidades adequadas.
Doutora, a senhora consegue nos citar aqui alguns alimentos que nós encontramos vitaminas e minerais? Todos os alimentos têm essas vitaminas, né? Por exemplo, as abóboras, qualquer tipo de abóbora, a abóbora cabotiã, a abóbora paulista, ela tem todas as vitaminas do complexo B. Por exemplo, laranja tem bastante vitamina C. Os laticínios, eles são ricos na vitamina D e no cálcio. Então, assim, se você tiver, é o que eu sempre falo para os meus pacientes, se você comer de 2 a 3 frutas diferentes ao longo do dia, você vai ter um aporte legal de vitaminas. Se você comer hortaliças diariamente também, variadas ao longo da semana, você vai ter um aporte adequado de vitaminas e minerais. E proteína, né, gente? Que é muito importante, não só para a saúde muscular, mas também para a nossa imunidade. Uhum. Qual a melhor atividade física para minimizar a perda da massa muscular que acontece durante o uso dessas canetas, doutora? Olha, sem sombra de dúvida, é a musculação, tá? Que é o que a gente chama de exercícios de resistência. É a musculação. E tem que ser acompanhado por um profissional também, Sim, né, um doutora? educador físico. Tá certo. Qual a frequência semanal ideal dessa atividade? O que a Organização Mundial de Saúde recomenda para as pessoas deixarem de ser consideradas sedentárias? De 150 a 200 minutos por semana, né? Então, você tem que pensar assim, 3 vezes 50 minutos, tá? Doutora, existe alguma sequência ideal para a hora de consumir as refeições? Sim, no caso de quem está usando as canetinhas emagrecedoras, sempre o paciente tem que começar pela proteína, tá? Se a gente for pensar num prato e a gente for dividir esse prato em 4 partes, 3/4 devem ser proteína. Por quê, gente? Esse paciente agora, ele vai comer menos. E o que o organismo dele, nesse momento, vai demandar? Ele vai precisar de mais proteína, para justamente minimizar a perda de massa muscular. Então, primeiro proteína, depois grãos, tipo feijão, lentilha, grão de bico, quinoa, e por último, carboidrato, tá? Por último, carboidrato. Doutor, eu quero emagrecer, mas não quero tomar caneta. O que eu faço? Tem como. A gente monta um plano alimentar rico em fibras solúveis e insolúveis, que além de melhorar a tua glicemia e diminuir o teu nível de colesterol, porque vai fazer com que o excesso de colesterol seja eliminado nas fezes, tudo isso vai propiciar um emagrecimento saudável. E tem também alguns fitoterápicos que a gente pode fazer uso para ajudar nessa questão da saciedade, para deixar o paciente saciado por mais tempo. Tem fitoterápicos para isso que a gente pode estar trabalhando. Uhum. Doutor, no emagrecimento sem ser com a caneta, a gente envolvendo uma equipe multidisciplinar, quais são essa equipe e como que a doutora poderia orientar o pessoal que quer fazer esse emagrecimento sem o uso da caneta? Primeiro passar no endócrino, né? Depois no nutricionista e, se possível, ter o acompanhamento de um educador físico, né? Porque aí ele vai montar o plano mais para as tuas necessidades, né? Por exemplo, se o paciente é idoso, ele vai precisar de exercício mais específico para a perna, para a gente pensar que ele vai ter mais mobilidade, né? Se é um jovem que ele quer hipertrofia, então o educador físico vai montar um plano mais específico para esse jovem. Tudo depende muito do paciente. Algo que eu falo sempre é que a consulta tem que ser individualizada. Você tem que olhar para o paciente, para as necessidades dele. Não é uma coisa assim, pronta. Não funciona. Uhum. Doutor, Assim você não vai ter o resultado que esse paciente está esperando de você. a doutora falou sobre o idoso aí. O idoso também pode tomar a canetinha? Depende da avaliação médica. Certo. Porque geralmente o paciente idoso, ele já tem algumas comorbidades, né? Tipo hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia, apesar que a canetinha ajuda muito no controle, né? No metabolismo das gorduras, mas é sempre melhor passar primeiro pelo endocrinologista. Muito bom. Antes da gente ir para uma última pergunta, queria falar sobre o plano de internação da KR Saúde. Muita gente falava, mas internação. Então, um plano de internação não falta mais na KR Saúde.
Então, um plano de internação a partir de R$ 15,99, o mais legal de tudo, que é em qualquer hospital do Brasil. Então, em qualquer hospital do Brasil, você vai conseguir adquirir os benefícios aqui do plano de internação. Então, você que está interessado, clique aí e venha falar com o nosso time. Queria mais uma vez passar aqui o celular aqui da KR Saúde, onde você pode entrar em contato com o nosso pessoal. Esse número aqui, pessoal, você pode falar de qualquer cidade que você estiver nos ouvindo, tá? Que é o 19, 4 vezes o número 9. Então, é 9999 8 1359. Mais uma vez, 19 9999 8 1359. Doutora, suas considerações finais gerais sobre o uso desses medicamentos. Eu acho que esses medicamentos, eles vieram para causar literalmente uma revolução no tratamento da obesidade. Eles são eficientes, mas eu acho que o paciente tem que aproveitar esse momento em que ele está fazendo uso desses medicamentos, das canetinhas emagrecedoras, para dar uma mudada na maneira como ele vê a ingestão dele do alimento, a maneira como ele se relaciona com a comida, ele aproveitar esse tempo para mudar o estilo de vida dele, né, fazendo opções por alimentos mais saudáveis. Isso não significa que esses alimentos mais saudáveis não vão dar saciedade ou não vão dar prazer para ele, e descobrir prazer em outras coisas que não seja comida, porque isso a gente vê muito no paciente, né? Ele come porque ele tá com um episódio de ansiedade, porque ele tá passando por compulsão alimentar. Então, se ele, nesse momento que ele tá fazendo uso das canetinhas emagrecedoras, ele conseguir mudar o estilo de vida dele, é a grande sacada, né? Porque senão o que acontece? O paciente vai usar essa canetinha, só que se ele não mudar os hábitos alimentares dele, e se ele não mudar o estilo de vida dele, tipo, vou fazer alguma atividade física que me dê prazer, ele vai engordar de novo. Muito bom. Doutora, quer deixar suas considerações finais, falar alguma coisa, mandar um beijo, um abraço para alguém? Eu só gostaria de agradecer a oportunidade, né, ao Kleber, a toda a equipe da KR Saúde, que sempre me acolhe muito bem, ao pessoal aqui da Gospel FM, e dizer que foi muito legal, muito prazeroso estar aqui, né, nessa tarde hoje com vocês. Eu agradeço, tá? Como eu sempre falo nos meus posts, beijo da Nutri. Muito bom. Pessoal, quero agradecer muito a participação aqui no meu programa aqui do Kleber Rodrigo, foi um grande prazer. Muito obrigado também a toda a audiência que nos acompanha todos os dias. Até a próxima e que Deus abençoe a todos nós. KR Saúde.